Boa tarde, bem-vindos ao programa De Olho na Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema mastectomia. O que é a mastectomia? Nós vamos conversar com o Dr. Alexandre Kataoka. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, perito do Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o convite. E hoje nós temos aí a incumbência de falar para o nosso público sobre a mastectomia. E aí eu já vou fazendo a primeira pergunta, doutor. A mastectomia seria o quê? Esse nome dado a que tipo de intervenção? Mastectomia é o nome dado à retirada de qualquer tecido da mama, tá? Então pode ser uma mastectomia que a gente diz total, que é a retirada inteira do tecido mamário, pode ser parcial, alguma parte do tecido mamário, ou local, somente a retirada do nódulo. Mas mastectomia é o termo de retirada da mama. Ok. E quando que, no caso, a mulher ou o homem, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só a mulher que retira a mama em determinados momentos. Quando que é indicado a mastectomia? Bom, a mastectomia é indicada, logicamente, geralmente, pelo estadiamento. Se for um tumor benigno ou maligno, você vai ter um estadiamento. Dos tumores benignos, geralmente, é feito somente a mastectomia, mas não a mastectomia mesmo, é feita a nodulectomia, ou seja, é retirado somente o nódulo. Se for algo maligno, um tumor maligno, vai ter um estadiamento. Dependendo desse estadiamento, é o que vai ver. Vai tirar uma mama inteira ou vai tirar só algum segmento dessa mama. Então, vai depender muito do estadiamento da doença. E esse estadiamento, só para a gente entender melhor, ele tem a ver com uma fase daquele tumor, se ele está mais avançado ou se ele está no início. Exatamente. Por isso que é muito importante os exames preventivos. Primeiramente pelo autoexame e depois a procura do seu mastologista ou ginecologista para fazer os exames frequentes, de rotina. Por quê? O câncer de mama, ele é melhor tratado se você consegue descobrir precocemente. Então, se você consegue ver esse tumor pequenininho, você consegue tratar muito mais facilmente. Tá. E muitas vezes não precisa fazer a mastectomia, que é a radical ou a total. Tá. E a gente trouxe umas imagens aí, até bom para a pessoa entender essa diferença da dimensão da mastectomia, Sim, né? Da que retirada é da mesmo. retirada. A gente tem a imagem, eu vou pedir para o Nil colocar a imagem 2, Nil, que trata, a 2, Nil, isso, que trata dessa dimensão. Só explica para a gente. Então vamos ver, a primeira figura, ela coloca só um pequeno tumor, né? Que provavelmente ela não deve ter alguma disseminação, então está localizado, que é feito somente a nodulectomia ou tumorectomia, só tirado realmente o tumor, tá? A segunda figura, ali já é uma excisão mais ampla, ou seja, é retirado o tumor e um tecido que está na borda desse tumor. Então, provavelmente, é um estadio um pouquinho mais avançado. Ali já pega um pouquinho dos tecidos que estão em volta, como, por exemplo, a própria glândula mamária. Isso, a glândula mamária mesmo, o tecido de gordura, né? Que a mama é formada uma grande parte por gordura, então é retirado o tecido em volta, tá? Aí, voltando para as figuras, na figura 3, já você vê que é uma incisão maior, né? Que é feita uma quadrantectomia, ou seja, é tirado um quadrante inteiro da mama. E isso vai depender do quê? Do estadiamento que está esse tumor. Então, é retirado mais tecido mamário, é retirado, além do tumor, mais tecido mamário, tá? E a última figura, essa sim é a mastectomia, tá? É a denominada mastectomia. Por quê? Além de retirada de toda a mama, né? Além do tumor, está retirando toda a mama e mais algum tecido subjacente. Muitas vezes pode ser retirado o músculo, tá? Os linfonodos, que são os gânglios linfáticos, tá? Indo até lá para a axila, tá vendo? Então, essa é a mastectomia. A mastectomia pode ser total, radical, isso vai depender muito do quê? Do estadiamento do tumor. Doutor, nós temos, agora está veiculando muito na mídia, essa questão da mulher, pelo receio do câncer, e até por causa do caso aí que veiculou várias vezes na mídia, o que aconteceu com a Angelina Jolie, aquela artista aí famosa, né, que ela fez a cirurgia de retirada de todos os seus gânglios, da sua glândula mamária, e para colocar uma prótese.
explica um pouquinho para a gente, que a gente estava conversando que isso, né, houve o porquê, né, há um motivo para que essa artista tenha feito isso. No caso específico dela, né, ela tem a família inteira com câncer de mama, tá? Então mãe, avó, todos muito próximos com câncer de mama. O médico dela fez um rastreamento. O que é isso? Pediu alguns outros exames, alguns marcadores tumorais para ver se ela tem também a tendência de ter, além da genética, da parte, né, genealógica aí, no caso, a parte genética dela. E foi feito um exame que chama BRCA, que são os marcadores tumorais, receptores tumorais. E foram todos positivos, BRCA1 e BRCA2 positivos. Num caso como o dela, que é um caso de exceção, teve a indicação pelo médico que acompanha de fazer a mastectomia, que a gente chama de profilática. O que é isso? Retirar o tecido mamário, tá? Quase que por completo, tá? Com uma profilaxia, ou seja, uma prevenção para que não tenha um tumor na mama, tá? E porque as chances dela desenvolver um tumor eram altíssimas, por volta de 90%. Tá, então não é só pelo receio que a mulher tem de retirar essa mama por uma eventual, né, achar que vai ter o câncer, não é, tem que tirar esse modismo, né? Começou, então, aí o que a gente começou a ver? Depois dessa veiculação, começaram a procurar várias mulheres, os mastologistas, os ginecologistas, para quê? Para retirar a mama, porque a mãe teve tumor, a irmã teve tumor, e na verdade não é assim. Essa indicação tem que ser muito precisa. Essa mastectomia profilática tem que ter uma indicação certinha. Não pode para todo mundo. Não é para todo mundo que tem que ser retirado e nem pode ser retirado. Por quê? Tem todos os riscos de uma cirurgia, de uma grande cirurgia. E cirurgia tem risco. No caso, mesmo retirando toda a mama, na verdade, ainda sobra algum tecido, porque você não vai estar tirando a areola, a papila, o mamilo, você não está tirando. Pode acontecer de ter um tumor ali. É raro? É mais raro? Sim, é mais raro, mas pode acontecer. Então, a indicação tem que ser dada pelo seu médico. O seu médico tem que avaliar e ver da indicação. Não, realmente precisa, é uma balança. Entendeu? Realmente precisa, então vamos fazer. Quais são os principais exames para que a mulher... Porque a mulher ela faz o exame de prevenção aí com o seu ginecologista e isso tem que ser feito aí dependendo da indicação de 6 meses a 1 ano. Exatamente. E o ginecologista vai dizer. No entanto, há alguns exames que detectam essa necessidade de ir para uma cirurgia de retirada desses nódulos. Quais são, doutor? Primeira coisa é o autoexame. Tá, então a mulher tem que fazer o autoexame obrigatoriamente, porque nada melhor do que ela para conhecer o corpo. Qualquer alteração mamária, eu digo qualquer mesmo, sentiu que surgiu um pequeno nódulo, pequena alteração, está doendo as mamas, fora do período menstrual, está diferente, vá ao seu médico, ele é o mais apto a saber o que está acontecendo. Mesmo assim, muitas vezes o médico fica na dúvida também, então é pedido alguns exames, que podem ser ultrassom das mamas, tá? A mamografia, que é uma radiografia mamária, ou até mesmo ressonância nuclear magnética. E se houver alguma dúvida, se tiver algum nódulo, alguma outra alteração, fazer uma biópsia, uma punção daquele nódulo. Então, qualquer alteração, primeira coisa, procure o seu médico. Isso é muito importante, porque a detecção precoce é tudo. Se tem um tumorzinho, você vai tratar muito mais fácil. Tá? E tirar um pouquinho da cabeça que, foi detectado câncer de mama, obrigatoriamente vai ter que fazer uma mastectomia total, retirar total a mama. Não é bem assim. Tá. Tem que tirar um pouco esses mitos, né, que a população tem muitas vezes, de que apareceu, por exemplo, perto do período menstrual, a mulher fica com alguns nódulos na mama, e isso não é para se desesperar, não, né, de maneira alguma. Isso são alterações mamárias que todas as mulheres têm, que são benignas. Sim. Então, tem que tirar um pouquinho isso da cabeça. Agora, óbvio, alterações que permanecem, tem que procurar o seu médico. Às vezes algum extravasamento de líquido pela papila, pelo mamilo, está estranho. Vá ao seu médico, ele vai examinar e vai ver se tem alguma alteração. Exatamente. E aí o momento que entra o especialista, o cirurgião plástico, é depois desse diagnóstico. Exatamente. O médico diagnosticou e aí é o senhor que vai ver essa dimensão, se vai ser uma parcial ou se vai ser uma Na verdade, total. assim, o mastologista ou o cirurgião oncológico ou o ginecologista, juntamente com o oncologista, vai fazer o estadiamento desse tumor e vai ver qual que vai ser o tratamento. Vai ser só uma quimioterapia, uma radioterapia ou vai fazer a cirurgia. Quando é feita a cirurgia, existem alguns casos que nós cirurgiões plásticos, podemos fazer a reconstrução precoce. No mesmo estágio da cirurgia, então,
O paciente entrou no centro cirúrgico, já retira a mama e nós já podemos fazer a reconstrução, tá? Existem alguns tipos de reconstrução. A reconstrução pode ser por tecido autólogo, que a gente pode tirar parte do abdômen, colocar na mama, parte da região das costas e colocar na mama. Então, isso são tecidos autólogos da própria paciente. Ou colocar próteses ou expansores de mama. O que são isso? São próteses mesmo, que são colocadas a fim de que expandam o tecido e dê uma forma de mama. Então, isso vai depender muito do estadiamento que o mastologista ou oncologista vai fazer. E aí é feito todo um estudo, porque a gente tem algumas imagens, doutor, certo. Eu acho que a imagem 1, Nil, ela mostra ali o cirurgião fazendo o que ali, doutor? Na verdade, é uma marcação, né? Lógico, isso daí é só um demonstrativo, isso é uma marcação de que provavelmente é o tecido que vai ser retirado, né? E provavelmente vai ser feita uma reconstrução local aí. Muitas vezes não é preciso colocar prótese, muitas vezes não é preciso fazer outras grandes cirurgias. A própria retirada, se for uma retirada muito pequenininha, deixa daquele jeito. Depois, com o tempo, vai vendo, não, realmente teve alguma alteração, vamos colocar uma prótese, um expansor, mas isso é individualizado, é de pessoa para pessoa. Tá. E a gente também tem uma imagem, eu queria que ele colocasse a imagem 3, só para retratar que às vezes a mulher acha que também é só na mama, mas começa, põe a imagem 3, Nil, começa desde da axila, né, doutor? Eu acho que aí o senhor poderia explicar melhor, que ele pega todo esse ramo aí, né? Na verdade, assim, conforme o tumor vai avançando, ele vai atingindo outros planos. E um dos planos é a cadeia linfática. São os gânglios linfáticos, tá? Que são órgãos de defesa no nosso organismo e que qualquer alteração pode invadir essa região. Nesse caso, ele está mostrando exatamente isso, os linfonodos da região das mamas indo até o prolongamento das axilas, né? E que muitas vezes a cirurgia tem que abordar até essa região, tá? Muitos dos casos que a gente tem um acometimento das mamas, nós temos que fazer um teste que é do linfonodo sentinela. O que é isso? Para ver se esse linfonodo ele foi acometido pelo tumor. Em sendo acometido, os tratamentos são outros. Então, muitas vezes tem que fazer uma quimioterapia após, ou uma radioterapia. Isso vai depender muito do protocolo do hospital que está sendo tratado. Mas vai depender muito do estadiamento. Entendeu? Então, para que você vê os linfonodos? Justamente para isso, para ver se houve alguma invasão tumoral nesse primeiro órgão aí que é o acometido à distância, tá? Que são os linfonodos. E os cuidados com a pessoa após a cirurgia da mastectomia? A gente sabe que tem alguns cuidados específicos que as pessoas que passam por essa cirurgia de retirada total da mama, ela é o primeiro passo, e é uma outra questão que o pessoal pergunta muito, né? O cuidado pós-operatório e se a reconstrução, se a colocação da prótese é feita no mesmo momento da retirada desta mama. Então, vamos começar por essa última questão, que é muito importante. O SUS, há pouco tempo atrás, há cerca de 2, 3 meses, autorizou a reconstrução imediata para pacientes mastectomizadas ter um cirurgião plástico na sala para fazer a reconstrução imediata, tá? Aí também começou a ter uma correria de que todo mundo queria operar. Na verdade, não é bem assim, tá? Não é todo mundo que vai fazer a mastectomia que tem indicação de fazer a reconstrução imediata. Vai depender muito dos tecidos que tem subjacentes, que tem um acometimento e se a pessoa tem indicação. Por quê? Por exemplo, se a pessoa vai ter que fazer uma radioterapia, o tecido ele não vai ficar bom. Se você for fazer uma reconstrução imediata, vai ter problema. Então, por isso que a reconstrução imediata tem que ser conversado muito bem com o seu médico, se tem indicação ou não, tá? Não é para todo mundo. Estão achando que, não, agora que está autorizado pelo SUS, todo mundo pode fazer. Não é bem assim. Na verdade, a reconstrução imediata tem as suas indicações, tá? Cuidados pós-operatórios para uma mastectomia ou mesmo para uma cirurgia de reconstrução são os mesmos para qualquer cirurgia, né? Orientações que seu médico vai dar, então essas orientações têm que ser seguidas assim à risca. Por quê? 50% de uma cirurgia bem sucedida é o paciente também que é responsável. Se você não faz o que seu médico está falando, você vai ter grandes problemas. Então, mastectomia, qual seja a cirurgia, pós-operatório é o mesmo. Tem que tomar os mesmos cuidados. Logicamente, o pós-operatório
que eu falo a longo prazo, que são os acompanhamentos, têm que ser feitos mais de perto, com o mastologista. E porque tem algumas atividades da vida diária que a mulher tem que deixar de fazer quando ela retira naquele lado, né, da mama ou dos dois lados. Quais são as principais atividades que acabam tendo que ser restritas? Na verdade, os grandes esforços, né, os movimentos amplos. Então, esse primeiro momento são os primeiros meses, 1, 2 meses. A pessoa tem que ficar um pouquinho mais tranquila nesses movimentos. Então, tem que ficar mais atenta de não fazer movimentos amplos, abrir muito o braço, subir muito o braço, que isso pode dar problema, tá? Então, por isso, mais uma vez, o mais importante é você seguir as orientações do seu médico mesmo. E essas recomendações têm a ver com a retirada desses gânglios locais, doutor, ou não? Tem a ver sim, porque as cirurgias que são retirados os gânglios, geralmente o que acontece? Você faz uma cirurgia que é muito maior, uma cirurgia que é muito mais ampla. Cirurgias mais amplas, logicamente, o pós-operatório é mais demorado, é um pós-operatório que você tem que ficar mais atento para não ter as deiscências, que são as aberturas de pontos, os problemas de cicatrização mesmo. Então, isso é importante, mas é importante, primeiro de tudo, seguir as orientações do seu médico. Tá? Muitas vezes as cirurgias nem são tão grandes assim e o médico já libera para fazer bastante coisa no pós-operatório imediato. Então, vai depender muito do que foi a cirurgia, tá? E o quanto que foi que mexeu. Por isso que não tem uma receita assim de bolo mesmo, falando, olha, para todo mundo é assim. Não, depende muito. Cada pessoa, cada tipo de cirurgia é uma recuperação. E um indivíduo, ele responde diferente do outro. Sim, né? Uma outra coisa, quando a pessoa está mais deprimida, então está mais para baixo, a cicatrização pós-operatória é muito pior. Olha que importante. Por isso que é importante, programas como o seu, é muito importante colocar na cabeça das pessoas que não é porque você teve um tumor, tem um câncer, que já está selado o seu prognóstico. Não é isso. Na verdade, sabe, hoje doutor, o tratamento está bom. A gente acompanha, né, algumas pessoas que estão em tratamento e a gente percebe que aquela paciente que ela está em tratamento, em quimioterapia e vai ter que, ou já passou pela mastectomia, que ela tem um psicológico um pouco mais abalado. E isso interfere diretamente no tratamento, no desenvolvimento desse tratamento. Sem sombra de dúvida. Na recuperação, pacientes que não é que aceitam doença, na verdade não tem o que aceitar. Você teve a doença, você está em tratamento, tá? Mas que consegue conviver bem com isso, com o tratamento que não é fácil, tá? Mas consegue conviver bem. Poxa, são pessoas que certamente o pós-operatório é muito melhor. Até mesmo no ramo da cirurgia plástica, quando a pessoa quer muito fazer e está muito dedicada àquilo, está fazendo as coisas tudo certinho, logicamente o pós-operatório, a recuperação é muito melhor. E o senhor tocou num assunto interessante, porque hoje também é uma questão estética, né? Às vezes a mulher, não só pela questão patológica ou de um câncer, ela busca sempre ter esse visual estético mais adequado. Sim. E às vezes a cirurgia, a mastectomia, ela é necessária não só nos cânceres, ela é necessária às vezes por causa de problemas de coluna. Exatamente. Né? Aí a gente já entra nas mamoplastias redutoras. Vamos supor, uma pessoa que tem uma gigantomastia, o que é? Uma mama muito grande para aquele corpo, que está começando a ter problemas de coluna, algumas displasias mamárias, alguns outros problemas. Tem indicação absoluta de fazer a cirurgia para retirada do tecido mamário. Então isso não é um caso somente estético. Logicamente a gente sempre busca a melhora da estética também, né? Porque a estética faz parte da saúde, faz parte da autoestima. Só que nesses casos, sem sombra de dúvida, é um paciente que tem indicação, não tem tumor, não tem nada disso, mas tem indicação por problemas fisiológicos mesmo. Tem que retirar também tecido mamário. E aquele, eu vou até fazer a pergunta se é mito ou verdade, doutor, que ao colocar uma prótese, essa prótese pode desenvolver um câncer na mulher? Não, isso é mito completo, tá? Existem diversos trabalhos, na verdade desde a década de 60 os médicos estão fazendo trabalhos contra próteses mamárias. Isso é um mito, isso daí não existe, tá? Há pouco tempo atrás saiu um trabalho na imprensa falando de linfoma e próteses mamárias. Foi colocado totalmente abaixo, porque não existe, não tem evidência científica que isso daí causa, a prótese mamária causa câncer de mama. Não. E a prótese de mama também não prejudica a detecção precoce do câncer de mama, tá? Os trabalhos falam isso, os trabalhos são muito incisivos quanto a isso. Não tem problema na detecção precoce, independente se é atrás do músculo, na frente do músculo, não importa. O que a gente vê no nosso dia a dia, tá?
que mulheres que têm prótese de mamas, elas são pessoas que procuram mais, que se cuidam mais e acabam detectando, se caso tem alguma alteração mamária, muito antes daquelas que não têm. Pelo cuidado, pela busca, entendeu, do seu próprio corpo. Então, isso a gente vê. Agora, a relação de prótese mamária com câncer de mama, nenhuma. Então, vamos tirar isso da cabeça, que isso é mito. Isso é um mito. Tem muitas coisas que a população acaba tendo de dúvidas, e certamente o doutor Alexandre vai voltar aqui para conversarmos, e principalmente porque eu creio que a questão também estética, né, doutor, que hoje está vindo em moda e as pessoas mais jovens estão cada vez mais cedo fazendo Independente a cirurgia. De ser estética, reparador, o que seja, porque a cirurgia plástica é indivisível. Se é estético ou reparadora, é o cirurgião plástico que faz. Isso é muito importante, que seja o cirurgião plástico que faça. Isso é segurança em cirurgia plástica, e começa por aí. É um cirurgião plástico? Procure. Depois você vai colocar o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, lá está o nome de todos os cirurgiões plásticos, tá? São membros da sociedade. Por que a gente bate muito nessa tecla? São pessoas que são formadas para isso, tá? Essa é a primeira coisa. E depois, logicamente, você vê se é um profissional adequado, se está operando no local adequado, se é um hospital, e doutor, tudo isso. não operar com algum cirurgião que não esteja cadastrado nesta sociedade. De maneira alguma. Tem que ser um especialista formado em cirurgia Essa plástica. é uma das suas garantias de que aquele profissional sabe o que está fazendo. No mínimo são 6 anos de faculdade, mais 2 anos de residência em cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, e ainda tem que fazer uma prova, que é a prova de título de especialista. Isso. Então não é brincadeira. São 12, 13 anos de estudo para ele ser um cirurgião plástico. Então, procure. Isso é muito importante. Olha aí, uma dica para vocês. Então, eu peço para o Nil colocar aí o site, né, da sociedade. www.cirurgiaplástica.org.br. Está aí na tela para você anotar. www.cirurgiaplástica.org.br. Lá você vai ver se é um cirurgião plástico, se é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Saiu uma pesquisa do CREMESP falando que dos problemas médicos que tem lá no CREMESP, de processos mesmo, envolvendo cirurgia plástica, 93% ou 97% não são cirurgiões plásticos. Olha aí. É uma minoria só que realmente, então, a segurança começa aí. É isso aí. Então, pessoal, nós estamos encerrando, doutora, queríamos ter mais tempo, mas certamente o doutor já fica convidado a retornar para conversar conosco, e deixa sua mensagem última, sua despedida, e retornando aqui brevemente ao programa. Pô, será um prazer, e assim, eu acho que para as mulheres que hoje descobriram que tem câncer, que a doença é totalmente tratável, a doença é hoje totalmente curável, tá? E a reconstrução pode ser feita precocemente. Então, a pessoa tirar da cabeça que eu tive câncer de mama, eu vou ser mutilada. Isso não, tá? Eu tive câncer de mama, eu vou tratar. Eu acho que essa é a melhor mensagem hoje. Oh, que bom. Muito obrigada, doutor, por ter vindo ao programa De Olho na Saúde. E aguardo você, quinta-feira que vem, aqui no programa. Fica com Deus.